Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas, recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras, e faz doces, recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e nas memórias das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte, vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. É com esse lindo poema de Cora Coralina que nós recebemos a nossa convidada de hoje. Estamos hoje aqui com a nossa convidada Ana Fontes. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Ana. Estamos muito felizes com a sua presença. Eu também estou bem feliz de estar aqui. Ana, você pode nos dizer quem é você? Bom, eu sou a Ana Fontes, Ana Lúcia Pedro Fontes, nascida Ana Lúcia Pedro dos Santos, filha da Dona Maria e do seu Josino, a 8ª de 10 filhos que eles tiveram, nascida na cidade de Igreja Nova, no sertão de Alagoas. Uma menina, mulher nordestina, batalhadora, lutadora, acho que é isso. E hoje empreendedora. Com certeza. Esse poema da Cora Coralina chama-se Aninha e Suas Pedras. A gente escolheu especialmente para você. Assim eu choro. E ele fala da gente se nutrir daquilo que é mais genuíno. Do que você se nutre? Eu me nutro de pessoas, eu me nutro da energia que essas pessoas passam, dos sonhos, dos meus sonhos, da vontade de criar um mundo diferente, da vontade de ajudar as minhas filhas, né? Eu sou mãe de 2 meninas, de que elas consigam viver num mundo melhor. Acho que tudo isso que me cerca, né? Esse universo que me cerca, essa troca de energia, especialmente com mulheres, é que me nutre diariamente. Você é muito especial, Ana. E a sua família de Igreja Nova, a gente colocou a foto dessa cidade em Alagoas. E aí você estava dizendo que você é a 8ª filha de 10. O seu pai era pescador, sua mãe lavradora. E queria que você contasse um pouco, já que a gente está fazendo a referência aí da tua origem, né? Como que era a sua vida lá? Você lembra? Eu lembro poucas coisas, porque eu saí de lá quando eu tinha 4 anos. Meu pai e minha mãe se casou com 14 anos. Nossa. Meu pai tinha 21, porque era esse o modelo da época, né? As meninas casavam muito cedo e eles casaram, tiveram 10 filhos. Desses 10, 2 faleceram ainda pequenos lá em Alagoas por questões da seca, falta de acesso à medicina básica e tudo isso. E aí, em 1970, teve uma seca muito forte na região Nordeste como um todo, não só em Alagoas. E aí as oportunidades acabaram, as poucas que tinham sumiram, né? Porque não tinha rio para pescar, não tinha como plantar e a situação nossa ficou bem difícil. Eles resolveram migrar para São Paulo, como milhões de nordestinos fizeram. Eu migrei, obviamente, com eles quando eu tinha 4 anos. Então eu tenho algumas lembranças, né, dessa época, porque eu era muito pequena. Eu lembro parte da viagem, porque na viagem, por algum motivo que a gente não entende até hoje, meu pai veio na frente 2 meses antes, com os 2 filhos mais velhos. Meus irmãos tinham 12, 13 anos na época, Homens. porque a gente, não, um homem e uma mulher, escadinha todo mundo, mas a minha mãe veio 2 meses depois, numa viagem de 3 dias de ônibus, com 6 menores. Nossa. E qual era a lógica disso, né? Porque eu tinha 4 anos. Você nunca perguntou. A gente fala, mas ela fala, filha, a gente não lembra, a gente foi fazendo as coisas. Porque imagina numa viagem de 3 dias de ônibus, ela sozinha com 6 crianças. Eu tinha 4, meu irmão mais novo 3 e o mais novo tinha 6 meses. Ainda tinha um bebê. Tinha um bebê. E os mais velhos tinham, sei lá, 7 anos, 8 anos, 9 anos, ou seja, não conseguiam nem ajudar direito, né? E vocês vieram para Diadema, Pra aqui Diadema. em São Paulo. Como é que foi a sua infância em Diadema?
É muito, assim, Diadema tem uma coisa que na época era considerada a cidade mais violenta do Brasil. Ela ficava no ranking o tempo inteiro, porque era uma cidade que recebia muitos migrantes, que não tinha muita estrutura, mas tinha um lado muito curioso. Tinha o lado da pobreza, não romantizando a história de desigualdade, então a gente tinha todas as dificuldades possíveis. Dificuldade de alimentação, de condições de vida. A gente morou durante muito tempo. Meu pai e minha mãe, nós 8, e minha mãe ainda trouxe um irmão mais novo dela. Então, moramos em 11, numa sala que era numa casa que era um quarto e cozinha. Nem imagina como é que cabia, né? Como é que cabia tudo isso. Então, a gente dormia todo mundo junto, em beliche, eram umas coisas bem difíceis. Mas não romantizando esse lado, mas a gente tinha uma vida até assim, de brincar na rua. Porque imagina, com 8 crianças dentro de casa, meu pai e minha mãe trabalhavam, os maiores cuidavam dos menores, a gente meio que se virava ali com o que era possível. Mas foi uma infância feliz? Mas foi uma infância feliz, com toda essa dificuldade, foi uma infância feliz, porque foi uma infância que a gente brincava muito na rua. Eu lembro muito, assim, com muita coisa gostosa, de brincar de queimada, brincar de pega-pega, a gente morava numa rua de terra, com quase nenhuma condição, mas tem umas lembranças muito legais dessa época também. E tem essa coisa da comunidade, né? De um ajudar o outro. Como é que era a relação da sua família, assim, com o entorno, né? Com a comunidade no entorno? A gente tinha, assim, a nossa família era das mais pobres. Então, nós morávamos num lugar, numa época, a gente mudou muito de lugar, porque era tudo alugado, então a gente ia conforme dava e conforme era possível. Tinha uma relação que a minha mãe, além de trabalhar fora durante a semana, ela ajudava as outras vizinhas em troca de comida, em troca de alguma coisa. Então, às vezes era uma relação meio de, acho que é uma palavra muito forte, mas meio de exploração mesmo. Porque minha mãe cuidava dos filhos, trabalhava fora e ainda fazia esses pequenos serviços para a vizinhança para poder conseguir alguma coisa. E tinha, obviamente, pessoas muito boas, que são amigas nossas até hoje, que ajudavam com comida, ajudavam com uma indicação, ajudava a levar um para a escola, porque às vezes a minha mãe não conseguia fazer com todo mundo e os maiores cuidando dos menores era difícil, mas obviamente, como tudo na vida, tinha gente que ao invés de ajudar, acabava tumultuando mais ainda essa situação. Eu prefiro lembrar das pessoas mais legais. Essa questão da migração por questões de sobrevivência, né? Isso é muito forte na sua história, né? Meu pai nordestino também migrou por conta de essa procura por uma melhora de vida. Queria que você contasse qual que é o impacto que essa migração teve na sua família. Nossa, teve um impacto gigantesco. Eu fico imaginando porque parte da família da minha mãe e do meu pai ainda moram lá em Alagoas, continuam morando lá. Minha mãe tem 11 irmãos, meu pai também tem acho que 5 ou 6, continuam morando lá. Teve esse momento muito duro de quando a gente era pequeno e a gente dependia financeiramente deles e dos maiores que já conseguiam trabalhar, mas teve também a abertura de oportunidades. Dos 8 irmãos que a gente veio aqui para Diadema, 6 conseguiram fazer faculdade, conseguiram se educar melhor, conseguiram uma condição de vida melhor. E eu acho que isso não seria possível na condição que a gente tinha lá. Sim. Então, acho que tem esse impacto na condição de vida, tem essa coisa da desconexão com as nossas origens, porque eu sinto muita falta, assim, meu pai e minha mãe sempre falavam, olha, no Nordeste a gente falava isso, a gente fazia isso, então eu tenho muito na minha cabeça. Você fala sobre isso com as suas filhas também? Falo, eu conto tudo, quando elas ficam, às vezes, adolescente, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, às vezes elas falam, ai, eu queria tal coisa, eu queria fazer tal coisa, aí eu faço questão, às vezes elas ficam bravas. Eu falo, a sua mãe teve um tênis no 3º ano do ensino infantil na escola pública, antes eu ia de chinelo, de havaiana, porque não tinha outra condição. Eu falo para elas, mas eu falo também das coisas legais, eu falo do meu avô e da minha avó, eu falo dos tios, eu falo desse sentimento que o nordestino tem, não só da resiliência, mas esse sentimento de família. E isso a gente tem até hoje, assim, de estar junto, sabe? Essa questão da realidade, né, que você está colocando, que é uma realidade difícil, claro, né? Que você teve na sua família. De que forma você diria que essa realidade formou a Ana, a menina Ana? Eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu acho que ninguém precisaria de sofrimento para ser uma pessoa boa, mas eu acho que esse processo, obviamente, me fez a pessoa que eu sou hoje.
né? Assim, essa questão de não tenho medo de perder as coisas. Então, acho que esse meu espírito empreendedor tem muito a ver com essa história, né? Com essa coisa do nordestino, de sair daquele lugar e vir para o desconhecido, sem conhecer nada nem ninguém, é meio que se jogar no risco. Então, acho que esse espírito e esse modelo construíram a Ana que é hoje. Sim. Eu me vejo hoje e eu me identifico como nordestina com muita clareza, sabe? Com essa coisa de eu sou família, eu arrisco as coisas, eu não tenho medo de perder. Teve um outro dia, alguém me perguntou assim, Ana, mas você não tem medo quando você cria uma coisa nova? Eu falo, eu já nasci sem nada. Então, voltar ao sem nada, eu começo de novo. Eu acho que isso não é um problema. Então, isso me moldou, sabe? Você fala muito sobre a importância da comunidade como fortalecimento, né? Uhum. Você acha que você ser filha, né, irmã de 10, né, uma família grande, você acha que isso moldou, vamos dizer assim, ou alterou alguma coisa no seu trabalho hoje na Rede Mulher Empreendedora? Nossa, muito. Porque assim, quando a gente era pequena e mesmo adolescente, imagina uma casa com 10 pessoas, a gente nunca teve nada individual. Nada. Eu brinco assim, a gente comprava o shampoo e aí daí, uns 3, 4 dias, quem usou esse shampoo? Quem não sei o quê? Então a gente tinha muito uma coisa de coletivo. De tudo é coletivo. Se tinha comida, tinha que ser para todo mundo. Se não tinha, estava todo mundo na situação ruim. A gente trabalhava muito essa coisa do estar junto. A gente briga muito, porque eu acho que é uma questão familiar, né? Essa coisa de brigar, de não concordo com isso, não concordo com aquilo. Às vezes um sai do grupo do WhatsApp, depois volta. É uma isso confusão. até hoje. Até hoje. Tem altas confusões. Mas a gente tem um sentimento assim, se um fala, eu estou com tal problema, todos os outros se juntam assim para ajudar. E eu acho que esse senso de estar junto e de querer ajudar os outros, e esse senso de comunidade, isso para mim é a essência do que eu faço hoje na rede. Não é só o doar pelo doar, não é só o fazer pelo fazer. Eu sinto que quando eu faço isso, eu estou ajudando não só aquela pessoa, mas eu estou ajudando a gente a crescer como comunidade, estou ajudando a gente a crescer, no caso, como mulheres. Então, eu acho que tem um grude aí, sabe, dessa minha jornada, dessa minha história com o que a gente está fazendo hoje. Ô, Ana, eu acho bonito quando você fala, e você é inspiração, você sabe, para mim e para o Nando, a gente admira a sua força como essa pessoa aglutinadora que acredita no coletivo para que a gente possa crescer junto, né? E também fala com muito orgulho da sua origem nordestina. E eu sei que você fez uma transição capilar, que chama, sim, né? Sim. Olhando para você de uma forma diferente. Queria que você contasse essa transição. Acho tão importante falar sobre isso, porque assim, foi muito complexa essa transição para mim, não foi um processo simples. Eu alisei o cabelo 30 anos, eu tenho 56, durante 30 anos eu alisava o cabelo porque à minha volta as pessoas tinham cabelo liso. E eu, quando criança, sofri muito bullying por causa do cabelo crespo. Uma vez, o meu irmão mais velho acabou levando a gente num salão, porque ele que ajudava a cuidar, e eu e minhas outras 2 irmãs, cabelo crespo também, e tinha um salão que uma vez por semana eles cortavam de graça, com gente que estava treinando. E uma vez, meu irmão levou e cortou o nosso cabelo bem curtinho, e eu fiquei uma semana sem ir para a escola porque eu fiquei com vergonha. Porque, para mim, o cabelo, o padrão do bonito era o cabelo liso. E isso eu levei minha vida inteira, para tudo quanto é lugar. Então, eu alisava o cabelo, todo aquele processo bem duro. E aí, com esse movimento todo das pessoas falando sobre a questão da sua origem, né? De eu ser uma pessoa de origem negra, aquilo foi crescendo assim dentro de mim, essa vontade, e eu comecei bem devagarinho, porque o processo de transição não é uma coisa que acontece da noite para o dia, você também tem que trabalhar o seu emocional para isso. Eu fui trabalhando esse emocional, e aí eu fiz um dia o que a gente chama de Big Shop, que é o grande corte, onde você tira tudo que você alisou e sobra o teu cabelo original. Só que era pequenininho, sobra pouquinho, né? Porque você vai cortando aos poucos e o teu cabelo vai crescendo. Quando eu fiz esse Big Shop, eu chorei muito, porque eu não me reconheci. Ih, gente, eu vou chorar. Eu não me reconheci no espelho. E aí eu tive que dar aquela parada. Quando eu cheguei em casa, a minha filha menor
porque é bem diferente, né? Eu usava o cabelo Tem quanto comprido. tempo isso? Acho que tem uns 4 anos. É recente, É né? recente. A minha filha menor, ela falou assim, mãe, não gostei. E aí aquilo bateu meio forte, assim, eu falei, nossa, e agora, né? E eu fui assimilando esse processo e entendendo isso que fazia parte da minha identidade. Então, isso é bem forte. E o fato de você não ter a pele negra também, não sei se Sim. isso também entra nessa reflexão, né? Entra nessa reflexão. Outro dia, eu só entendi muito claramente essa reflexão com uma fala da Preta Gil num evento que a gente estava. Porque ela falou um negócio muito bacana. Ela falou assim, para os brancos eu não sou preta, para os brancos eu sou preta, para os pretos eu não sou preta, para os gordos eu não sou gorda, porque eu não sou gorda maior, eu sou gorda, mas não sou maior. Ela falou, eu fico no não lugar. Né? E eu sou preta que usa um cabelo liso, ela estava falando isso também me coloca no não lugar. E eu entendi claramente, às vezes, meu sentimento. Às vezes eu não me sinto nem uma pessoa branca, nem uma pessoa negra, e eu sou registrada como uma pessoa parda, que é a somatória no Brasil. Hoje, negros no Brasil é a somatória de pretos, retintos e pardos. Então, eu estou no espectro negro, ou seja, eu estou dentro da comunidade negra, mas às vezes eu tenho um pouco essa dificuldade, inclusive das pessoas me lerem como uma pessoa negra, porque eu tenho a pele clara. Mas hoje, quando perguntam qual é a sua origem, você fala negra. Eu sou negra, eu sou negra, de pele clara, eu sou passável, isso é uma coisa, eu não sofro e não sofri os preconceitos que uma pessoa negra de pele retinta sofre, então isso é muito claro, é muito diferente a minha aceitação do que a aceitação de uma pessoa de pele retinta, mas eu me reconheço como uma pessoa de origem negra. É importante você falar sobre preconceito. Na sua história você passou por multinacional, né? E conta muito que você fala que sofreu preconceitos múltiplos, né? Sim. E depois você saiu, fundou 2 empresas e depois montou Rede Mulher Empreendedora. O que fez você, que te motivou a montar o Rede Mulher Empreendedora? Acho bem importante, porque assim, quando eu vivi nesse ambiente corporativo, hoje eu consigo ter clareza disso, na época eu não tinha. E aí, em 2007, alguma coisa, eu não sei explicar, eu tinha 40 e poucos anos, alguma coisa começou a me incomodar, e aí eu pedi demissão dessa corporação, que eu fiquei quase 18 anos, e eu sofri inúmeros preconceitos. E você chegou num patamar alto até, né? Eu cheguei como gerente, né? Era um patamar bem bacana, eu tinha uma equipe de 120 pessoas, eu era executiva, eu tinha uma história dentro dessa corporação extremamente respeitada, as pessoas me respeitavam muito, tenho excelentes relações até hoje, mesmo tendo saído de lá, mas assim, eu sofri inúmeros preconceitos que na época eu nem entendia, nem chamava de preconceito. Eu só sentia na pele. Mas você saiu porque aconteceu uma coisa específica ou foi um Foi uma acúmulo? somatória, foi um acúmulo. E no último ano aconteceram 2, 3 coisas que assim foram meio emblemáticas. Eu fui preterida numa promoção, a única mulher que foi preterida numa promoção. Eu tive uma diferença na bonificação anual de executivos, eu tinha cumprido 130% da meta e meu colega 100%. Eu ganhei menos e ele ganhou mais. Aí eu falei, opa, os indicadores são claros, então o que está fazendo eu ter essa diferença? E aí eu resolvi, eu estava já mãe, né? Eu falei, eu quero um mundo diferente, eu quero estar num ambiente diferente. Foi a partir daí que eu pensei, eu comecei a empreender, não deu certo o primeiro negócio, eu fiz coisas assim que não foram muito certas, porque quando você começa a empreender, você se joga no ambiente empreendedor achando que é simples, né? E não é nada glamouroso empreender. Você sempre fala muito isso. Muito, não tem nada glamouroso. E foi a partir daí que eu pensei, puxa, como eu, tem muitas mulheres empreendendo, eu vou tentar reconhecer essas mulheres. E eu criei a Rede Mulher Empreendedora com essa intenção, de ajudar mulheres que, como eu, também estavam empreendendo. E o que elas aprendem na Rede Mulher Empreendedora? A gente trabalha metodologias de educação, então a gente ensina a abrir negócio, ensina como fazer o seu CNPJ, ensina como é que elas devem divulgar, como é que elas devem vender. Hoje a gente trabalha assim, a gente faz cursos, capacitações, educação, a gente trabalha mentoria, ou seja, uma mulher que tem mais experiência ensina uma outra mulher. A gente trabalha a construção de redes locais, porque o Brasil é muito grande, a gente tem realidades muito diferentes, e quando as mulheres se juntam, vira uma potência, né? Porque quando elas se reconhecem, é uma coisa doida. E depois a gente vem trabalhando bastante, de uns 4 anos para cá, botar recurso financeiro para essas mulheres.
A gente repassa dinheiro através dos nossos projetos para essas mulheres. Só em 2020 e 2021 a gente já repassou 38 milhões de reais para mulheres de norte a sul do Brasil. Uhum. Você fala muito que o empoderamento financeiro da mulher transforma não só a própria mulher, mas também o entorno dela, né? Sim. O que transformou a Ana e a família da Ana? Nossa Senhora, fez muita diferença, assim. No começo, empreender não é fácil, gente, assim. Não tem uma fórmula mágica, eu falo muito isso. Eu tenho uma forma de falar do empreendedorismo menos glamourosa e mais realista, porque eu adoraria que tivessem feito isso comigo há 15 anos atrás, que me dessem a real. Aliás, tem um livro, né, seu, que está sendo lançado, que dá ali o passo a passo, né, para pular algumas etapas, né? Exatamente. O livro chama Negócios, um assunto de mulheres, onde eu explico o que é empreender, quais são as questões e como é que elas devem caminhar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu sempre mostrei o caminho muito claro. O que significa a liberdade financeira? Todo mundo quer liberdade financeira, homens e mulheres. Para as mulheres, tem um diferencial. A liberdade financeira para a gente significa, por exemplo, você sair de situações de violência. Porque uma mulher que depende financeiramente do companheiro, especialmente essa mulher que tiver vulnerabilidade social, ela tem mais dificuldade de sair de situações de violência. Então, por isso que a gente fala para elas, olha, seja dona do seu dinheiro, que você vai ser dona da sua própria vida. O que mudou para mim? Eu sempre trabalhei desde muito pequena, eu trabalho desde os 11 anos, assim, com coisas pequenas e informais, né, por conta dessa situação familiar, e depois eu trabalho registrada desde os 14 anos de idade, porque naquela época era permitido. É verdade. A partir dos 14. Eu tenho registro em carteira a partir dos 14 anos de idade. E assim, gerar meu próprio dinheiro fez muita diferença na minha história, tanto no ambiente do trabalho, quanto no ambiente empreendedor. Porque assim, eu construo o meu próprio dinheiro, eu vou atrás das minhas questões, eu vou buscar as minhas decisões. É importante, eu sou casada há 30 anos, vou fazer 30 anos semana que vem, mas é muito bacana essa visão de a gente construir as coisas juntos, e não aquela visão de o homem que traz o dinheiro e a mulher tá ali para o ambiente de cuidado. Eu acho que essa é a grande mudança. Você lá no Rede Mulher Empreendedora já impactaram 9 milhões, mais de 9 milhões de mulheres. É muita gente. Né? Muita gente. O que você sente, né? Qual o retorno que elas te passam e essa energia também para a gente continuar em frente, né? Nossa, é tão gostoso, assim, eu fico muito feliz. A gente, nesses 12 anos de existência da Rede Mulher Empreendedora, a gente impactou essas 9 milhões de mulheres, a gente ganhou inúmeros prêmios, reconhecimentos, um monte de organização no Brasil e fora do Brasil que nos apoiam, nos ajudam financeiramente e também ajudam a caminhar. Mas o que eu falo que deixa meu coração muito quentinho são as mensagens que eu recebo, assim, de cada uma das mulheres. Elas contam a história, todas elas contam, olha, eu fiz tal curso da rede, eu fiz o Potência Feminina, mudou minha vida. Olha, eu consegui abrir o meu negócio de bolo. Olha, eu consegui usar o dinheiro que eu recebi da rede para fazer tal coisa. Olha, eu consegui usar o dinheiro, eu mudei de casa e esse dinheiro com o meu negócio eu consegui ajudar meu filho, eu consegui ajudar a minha irmã, eu consegui ajudar a minha família. Então, para mim, isso não tem coisa que pague quando eu recebo essas mensagens. Eu fico super emocionada quando elas mandam falando o que aconteceu na vida delas. Ô, Ana, você falou aí de prêmio, né? Vocês receberam vários prêmios internacionais e eu amo o Maurício de Souza, sei que você virou personagem de quadrinhos da Turma da Mônica. Eu ia achar assim o ápice do prêmio, né? Mas voltando lá atrás, assim, um prêmio que você daria para a jovem Ana, mulher nordestina, qual seria esse prêmio? Nossa Senhora, a cascuda, eu sou a cascuda da Turma da Mônica. Demais. Gente, eu morria, eu ficava falando para todo mundo, eu sou personagem da Turma da Mônica. Fiquei super feliz. Mas o prêmio que eu daria, eu acho que eu daria um prêmio... Resiliência parece uma coisa muito, até clichê para o mundo empreendedor, mas eu acho que resiliência é um prêmio significativo, porque eu tive muitos altos e baixos como empreendedora, como executiva,
executiva. E assim, eu tinha muitas vezes vontade de desistir, gente, não vou dourar a pílula, não. Tinha dia que eu dormia e falava assim, amanhã eu não vou fazer mais isso, eu vou fechar esse negócio, não dá mais certo aqui, eu vou procurar outro caminho. Mas eu acordava, alguma coisa assim, dava aquela força, aquela motivação e aquela energia, e eu continuava. Eu acho que resiliência, eu daria esse prêmio para mim. E o que você quer deixar para suas filhas? Eu queria muito, muito, muito que elas vivessem num mundo onde elas pudessem fazer o que elas quiserem. Elas ainda não vivem num mundo assim. Eu queria, por exemplo, que a minha filha pudesse chegar à tarde da noite em casa e eu não ficasse desesperada de medo com todas as questões que a gente tem de violência contra as mulheres especificamente. O que eu faço hoje é tentar mostrar para todas as pessoas que as mulheres têm que ter direitos, que nós não estamos falando sobre supremacia feminina, que a gente está falando sobre direitos humanos. As mulheres em mais de 180 países, inclusive no Brasil, têm algum direito negado. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns direitos negados. Eu queria viver, né, ver as minhas filhas viver uma época onde elas não tivessem direitos essenciais negados. Eu acho que adoraria. Eu sei que não é simples, sei que não é fácil. Nós vivemos numa sociedade muito dura, muito preconceituosa, muito machista, racista e todos os preconceitos que vocês já sabem, mas eu adoraria que elas vivessem num mundo mais livre, com mais oportunidades, onde elas pudessem pensar em ser o que elas quiserem. Ana, o que é ser brasileiro? Nossa, para mim, brasileiro é uma pessoa muito criativa. Eu gosto de olhar para esse senso criativo do brasileiro, que cria coisas. Para mim, ser brasileiro é resgatar um espírito cidadão. Eu acho que a gente precisa muito sair dessa coisa da individualidade, do pensamento nosso. Eu costumo falar uma frase que eu chamo de menos eu, mais nós. Para mim, o brasileiro tem que ser menos eu, mais nós. A gente tem que pensar mais no coletivo. A gente só vai crescer se a gente pensar mais no coletivo. Para mim, é isso. Eu acho que a gente vai conseguir resgatar esse espírito, porque eu acho que é isso que é ser brasileiro. É ser criativo, é pensar no coletivo. A gente está vivendo um momento muito duro, mas eu não acho que esse momento que a gente está vivendo reflete o que nós somos. Eu acho que a gente precisa resgatar esse nós somos, sabe? Essa coisa de a gente só vai estar bem quando todo mundo estiver bem. Não adianta a gente falar, né, que a gente vai ficar bem todo mundo se uma pessoa deu certo. Nós vivemos no 7º país mais desigual do planeta. 3% das pessoas no Brasil têm 60% da riqueza. A conta não fecha. Tem 30 milhões passando fome, 100 milhões em insegurança alimentar. Então, para mim, ser brasileiro é olhar para isso e ter o coração assim, puxa, o que eu posso fazer para mudar essa realidade dentro da minha condição, mesmo que seja uma coisa pequenininha. E eu acredito de verdade que nós brasileiros temos esse espírito. A gente está vivendo um tempo difícil, mas a gente vai recuperar e os brasileiros vão olhar para isso e vão pensar, puxa, a gente vai crescer junto, a gente não vai viver nesse mundo desse jeito, não. Obrigada, Ana. Obrigado. Muito bom te receber. Ai, que delícia, adorei. Muito bom. A gente volta. Até logo. Tchau, tchau. Até o próximo.